E aí pessoal, beleza? Hoje é a nossa segunda aula de eletrônica básica. Falaremos hoje a relação entre as três grandezas que foram conceituadas na primeira aula: tensão, corrente e resistência. A lei que relaciona essas três grandezas é a lei de Ohm. O que fala a lei de Ohm? Essa lei afirma que a razão entre a tensão e a corrente sempre vai ser uma constante. Essa constante é o que? É a resistência elétrica. Temos então a equação aqui do lado. A unidade medida da resistência é o ohm, da tensão é o volts e da corrente é o ampere. Dessa forma, se tivermos uma tensão de 12 volts e uma corrente de 2 ampere, teremos uma resistência de 6 ohms. E se tivermos uma tensão de 12 volts, uma corrente de 0,5 ampere, teremos uma resistência de 24 ohms. Então, muitas vezes, para você não queimar um componente seu ou destruir o seu circuito, você deverá colocar um resistor de proteção para limitar essa corrente. Esse resistor que acabei de mencionar vai ser o primeiro componente que estarei mostrando aqui nas aulas. O resistor é um componente elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Ele faz isso para limitar a passagem de corrente. Um exemplo desse componente é a resistência que você utiliza no chuveiro da sua casa. Essa resistência aqui. Ela esquenta devido ao efeito Joule. E esse aquecimento faz com que a água esquente. O resistor ele é dessa forma. Ele tem essas faixas para demonstrar qual é a sua resistência qual é a sua precisão. E o tamanho dele pode demonstrar a sua potência. As cores dessas faixas vão de preto a branco, simbolizando de 0 a 9. A precisão dos resistores varia porque alguns instrumentos, alguns equipamentos, como encontrados em hospitais, devem ser muito precisos para que não haja erro no monitoramento da vida de um paciente. Uma figura que ilustra bem o comportamento desse componente é essa aqui do lado. Mas lembra da aula passada em que falei que pontos que tiverem o mesmo potencial não haverá passagem de corrente? É o que está acontecendo nessa outra imagem. Temos uma tensão aqui e a mesma tensão aqui. Não haverá passagem de corrente então entre esse condutor. E aí pessoal, agora eu vou demonstrar um pouco no site circuits.io a relação entre corrente e resistência. Eu montei aqui dois circuitos, um numa protoboard maior e outro numa protoboard menor. Vocês vão saber o motivo de eu ter montado dois circuitos daqui a pouco. Vou dar um zoom aqui no circuito maior. Nele temos uma bateria ligada a um resistor e a um LED, uma bateria ligada a um potenciômetro e um LED, a bateria ligada a outro potenciômetro e outro LED, e a bateria ligada a outro potenciômetro e um LED. Também coloquei aqui um multímetro para cada resistor. Resistor por quê? O potenciômetro ele é um resistor variável. Ele funciona da seguinte maneira: de acordo com a rotação que você aplica nesse componente, você está selecionando uma resistência. Ele é composto por 3 terminais. Um terminal normalmente é ligado ao positivo do seu gerador, da sua fonte. O terminal do meio é ligado a um componente, a um motor, a um LED. E o último terminal é pode ser ligado ao negativo do seu gerador. O potenciômetro ele é bastante utilizado naqueles selecionadores de velocidade do ventilador, aquele que você rotaciona, como é mostrado nessa imagem. Então eu vou começar a simulação mostrando o funcionamento do potenciômetro. Aqui o potenciômetro já estava no mínimo de resistência. Estou zerando todos os potenciômetros aqui agora para ficar mais fácil de visualizar. Nesse circuito todo só um LED está aceso, porque nesses potenciômetros está selecionado o máximo de resistência, que seria tipo uma resistência infinita, um circuito aberto, enquanto aqui nós temos apenas um resistor de 1 kΩ. Agora, se eu rotacionar aqui o potenciômetro, eu estou diminuindo a minha resistência, certo? Dá para ver o LED ligando, ó, acendendo. E se eu rotacionar ao máximo, o LED queima. Aqui seria a mesma coisa que um curto-circuito. O LED, que normalmente suporta 2 volts, está ligado diretamente a uma bateria de 9 volts. Como esse LED não aguenta tudo isso de tensão, ele está queimando. Mesma coisa para esse potenciômetro. Rotaciono, estou diminuindo a minha resistência. Nesse caso, que seria uma resistência zero, um curto-circuito,
queima também. E nesse potenciômetro, o mesmo tipo de comportamento pode ser visualizado. Esse potenciômetro varia para esses outros dois porque ele é conhecido como potenciômetro de precisão, um resistor de precisão. Por quê? Ele, para você regular a resistência dele, você tem que utilizar uma chave de fenda. Ele é bastante encontrado em chip de alguns equipamentos eletrônicos. O potenciômetro ele também é bastante utilizado em controle de videogame, joystick, no analógico. Quando você move o analógico para cima, tá fazendo uma pequena rotação em um potenciômetro que tem do lado, e quando você também está movendo para a direita, para a esquerda, está fazendo uma rotação em outro potenciômetro. É como se fosse eixo X e eixo Y. Então, de acordo com a resistência, você está movendo o seu personagem. Para não acontecer então essa queima de componente que foi mostrado aqui, eu montei esse circuito menor, nessa protoboard menor. Eu coloquei então aqui um resistor de proteção, que foi o que eu tinha falado anteriormente. Esse resistor de proteção está limitando a corrente fornecida pelo nosso gerador, que é a nossa bateria de 9 volts. Então, aqui já está no máximo, né? Se eu colocar aqui no mínimo, seria essa resistência infinita. Então, não está passando corrente por aqui. E se eu rotacionar aqui, ó, estou diminuindo a minha resistência. E está passando agora o máximo de corrente, né, pelo potenciômetro. E esse resistor aqui está limitando a corrente, não fazendo com que o LED queime. Agora eu vou terminar minha simulação. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula trataremos sobre associação em série e paralelos de resistores, assim como divisão de tensão e divisão de corrente. Se gostou, clique no joinha. Se não gostou, clique no joinha também. Nos ajude também com a campanha da Start. O link está aqui embaixo para você dar uma curtida lá pra gente, para nós ganharmos nossas ferramentas tão desejadas. E é isso, até a próxima.